Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje eu tenho um prazer imenso em receber aqui ela, que é protagonista aqui nesse podcast, que fez os meus ensaios, que passam ali na tela, fotos que vocês adoram. Juliana Pereira, obrigada, Ju, pela sua disponibilidade. Imagina, é um prazer estar aqui. Juliana, ela é fotógrafa de famílias, transforma momentos simples em lembranças que duram para sempre, eu posso comprovar. É mãe do Pedro, metida ciclista, Ju. Iniciante. Está se apaixonando pela musculação, que desafio, hein? E é dona de uma boa teimosia que a faz buscar o melhor em tudo que faz. E eu também posso comprovar isso pelo tempo de convivência e amizade que a gente tem. Verdade. Então, essa é a Juliana Pereira e hoje nós vamos falar sobre momentos simples e lembranças eternas. Os registros, né, Ju? Fotografia, né? Fotografia. Eu acho que entrou na minha vida aí e simplesmente mudou a minha vida. Sim. E eu acho que eu busco hoje exatamente isso, a simplicidade da fotografia. O que a gente busca na fotografia, o que a gente procura com aquilo ali. É a simplicidade daqueles momentos que precisam ficar aí para o resto da nossa vida. Que eterniza, né? Eternizam. Mas, antes de a gente falar de tudo isso, que é bem legal, e a gente vai falar, eu quero que você fale um pouco de você. Porque eu sei que atrás de toda pessoa tem uma história, e essa é uma conversa que a gente está marcando para um café faz tempo, hein? Verdade, verdade. Que a gente tem algumas coisas em comum. Estamos sobre a vida, né? É verdade. Formação, o que somos advogadas. O que te trouxe, né? né? O que te trouxe até a fotografia, quem é a Ju, qual é o momento que você está de vida. Fala um pouquinho de você. Fazer um resumão. Um resumão. Eu sou advogada de formação, depois design de interiores por opção. Quando você vira mãe, né? Eu não exerci o direito, não gostei de exercer. E quando eu virei mãe, eu tive a oportunidade de fazer um curso de design de interiores, que foi o que durante 11 anos me deu aí o meu trabalho quando eu me separei. A gente tem essa ligação também. Né? Essa ligação. E a fotografia, na verdade, ela surgiu na minha vida quando eu volto para Friburgo. Eu falo que minha vida, meus últimas grandes mudanças estão cercadas em décadas, né? Quando eu voltei para Friburgo há pouco mais de 10 anos atrás, eu queria fazer um outro curso, assim como eu fui fazer design de interiores, e busquei a fotografia. E agora vem aí a grande mudança também, que é o estúdio, né? Sim. Mas a fotografia andou na minha vida por acaso. Sim. Eu não imaginava trabalhar com fotografia. E nessa época o Pedro estava com que idade? Pedro já estava... Nós mudamos para cá em 2014, Pedro é de 2001. Já estava pré-adolescente, né? Foi um dos motivos, inclusive, que eu voltei para cá. Sozinha no Rio, trabalhando muito, horas e horas dentro do trabalho. Sem aquela rede de apoio. Sim. Quer dizer, sem não, até pecado. A minha mãe viajava para mim aqui. Pegava o ônibus quando acontecia alguma coisa... E quando eu via, ela baixava na minha casa. Mas realmente, mais pertinho. Entrando numa fase de adolescência, tendo que trabalhar muito. E eu, então, repensei e voltei pra cá. Eu falo que eu voltei, Pri, com a mão na frente e outra atrás, assim, sabe? Vim embora, não tinha emprego. Coragem. Não tinha emprego, não tinha nada, não tinha perspectiva. Simplesmente falei, tenho que ir embora. Queria, né... viver uma vida, acho que mais tranquila também. Sabia que no Rio não teria isso, vivendo sozinha com ele. Principalmente entrando aí nessa pré-adolescência, também, né? Que bom ter por onde voltar, Ju. Sim, com certeza. Bom, graças a Deus, né? que a gente tem por onde voltar, né? Teve essa oportunidade de retornar. Isso aí. E aí foi quando eu comecei. Em 2016, eu procurei um curso de fotografia. Ele entrou na minha vida. Paralelo a isso, eu conheci um amigo meu no Rio, que hoje, o Alexandre Caipora, é meu sócio em alguns trabalhos, inclusive, era fotógrafo. E aí foi muito fácil, né? Foi essa transição.
Eu me lembro 2015, eu acho. 2015 ou 2016, não me lembro. 2016, exatamente. Primeiro casamento que eu pisei, assim, eu olhei... 2016 foi 2016. Eu fui num casamento com ele, dia 1º de maio, era aniversário da minha mãe no dia seguinte, nós fomos pra Magé, se eu não me engano era Magé. Ou, sei lá, divisa com Rio e Minas, esqueci o lugar. E nós fomos fazer um casamento e quando eu pisei lá, falei... Que legal, as pessoas vivem disso daqui, né? Aquela coisa passando som e aquele barulho, aquela coisa gostosa. Tem o estresse, né, do evento, da noiva, de tudo aquilo. E quando eu voltei na segunda-feira, viemos para Friburgo, domingo passamos lá em casa, almoço e tal. Quando foi na segunda-feira, eu me lembro direitinho. Eu estava indo para o trabalho, peguei o telefone, mandei uma mensagem. Eu quero viver da fotografia. Ele falou, não, peraí, calma, não é assim. Falei, eu vou viver da fotografia. Já estava fazendo o curso. E aí foi E você também deixou explorar essa parte criativa. Sim, que com tá certeza, em você. com certeza. Porque com a certeza. fotografia também é muito, né? A fotografia não é só um criatividade. clique, é um olhar, né, Ju? A fotografia, na verdade, ela abrange... Eu falei isso num podcast aqui com a... Isa. E a fotografia, ela tem uma coisa da profissão que ela envolve tudo momentos muito alegres, momentos muito divertidos. Essa questão da criatividade. Então, as pessoas olham para o fotógrafo quase que como alguém que não tem responsabilidade. Entendi. Né? Eles pensam que a gente vive no oba-oba. Tipo, uma câmera pendurada. Uma câmera pendurada. Alternativa. Festa, exatamente. E, na verdade, não é só isso. Não é. A gente precisa muito disso para poder se destacar. A gente precisa exercer a criatividade numa situação, muitas vezes, em que a gente está ali com uma responsabilidade muito grande. Sim. Seja num evento ou num ensaio, a gente tem que entregar o resultado, né? Porque é aquele momento, né, Ju? É aquele ele momento. Não volta. Ele não volta. Você consegue até repetir, às vezes, uma cena num ensaio, mas eu falo que mesmo assim, repetida, nunca vai ser a mesma coisa. Sim. Então, ela tem muito dessa criatividade, mas é a gente exercer a criatividade dentro de um ambiente de muita responsabilidade. Sim. Eu penso muitas vezes nas festas, né? Quando eu estou num evento, que foi para onde eu fiquei aí todo esse tempo, não quero abandonar o evento de forma alguma, não penso nisso. Já me perguntaram se como estúdio abandonaria os eventos, e não, pelo contrário. E muitas vezes a gente está ali querendo buscar uma situação bem divertida, bem criativa, mas você tem a responsabilidade de entregar. Então é um pouquinho de pressão. E também tem todo um bastidor, né? O trabalho não acaba ali no clique. Não, ele começa ali. Eu falo que o trabalho começa quando eu saio da sua festa. Né? A primeira coisa, cartão, que é descarregar o cartão e fazer backup, guardar aquele material. Começar a pós-produção, né? Que, aliás, a pós-produção, ela é algo muito importante, né? Eu aprendi que a gente tem que fotografar o máximo na câmera para que a gente tenha uma pós-produção menor. Sim, quanto melhor você fotografar ali, menos trabalho você tem depois. Mas é a pós-produção, né? São o que a gente chama de presets, que eles tanto facilitam a nossa edição, o nosso tratamento, quanto dão identidade à nossa fotografia. Sim. Porque a fotografia é isso. Eu acho que ela começa lá no atendimento, quando a gente se identifica com o cliente, passa pelo momento em que acontece aí o evento, o ensaio, tudo isso, e vai também para esse pós, né, da entrega. E tudo o cliente também acaba buscando a sua referência artística. Sim, né? sem dúvida. Hoje em dia, com a rede social, todo mundo busca essas referências. O que me agrada. Nossa, adorei essa foto, né? Sem Tem dúvida. muito isso, assim, das pessoas olharem mesmo a sua foto e falar, Ju, quero que você faça igual a essa. Existe. E o mais engraçado é que, às vezes, quando acontece essa situação num ensaio, alguma coisa, é mais fácil de você replicar. Em alguns momentos você olha e fala, tá, essa pessoa tem um jeito, você tem outro, mas a gente consegue replicar. Mas o mais engraçado uma vez foi num parto, que uma cliente me mandou referências de foto de parto. E o parto, ele é totalmente documental, imagina, né? Não existe isso. Posa, bebê. É muito engraçado, assim. Na verdade, não era nem o posa-bebê, era mais, eu falo que atrás ali do pano, né, do casal. Mas não acontecia a situação, né? Eu falei assim, gente, mas eu preciso algo pelo menos parecido. E como você vai direcionar não tem o direção, parto? Não existe. Não tem
tem direção, né? não tem direção. E quando eu tava saindo da sala de parto, eu olhei, e aí a gente tá atento, né? Quando eu tava saindo da sala de parto, eu olhei o momento que eu falei, é agora. É a foto mais parecida que eu vou conseguir com o que ela me mandou de referência. E eu tive essa foto, eu amo essa foto. Sim. Eu falo sempre que eu encontro com ela, encontrei com ela numa festa de 40 anos agora, eu falo, seu parto é um dos partos que eu não postei, mas que eu sou mais apaixonada na vida. Que aquela foto Que talvez te ali, desafiou, né? Você Não, deve ter não ficado sei. nessa tensão. Ai, será que eu vou conseguir fazer essa foto? Não, porque na verdade eu falo muito isso com a cliente do Sim. parto. Ela é a cliente que eu falo, olha, ninguém me manda, né? Só essa cliente mandou, não porque acontece. é difícil, né? Não Você acontece. pedir uma referência no Mas parto. eu já converso muito o parto, principalmente o normal, né? Uhum. Ele passa muito pelo momento que tá vivendo ali. Ele é muito documental. Sim. Extremamente documental. Até se você pensar no teu ensaio, Eu gosto muito de fotos documentais. eu tava pensando muito nele. Eu não classificaria o teu ensaio como um documental puro, Aham. porque quando a gente fala de fotografia documental, ela é literalmente aquela coisa, se que eu tá chegar na tua acontecendo. casa, tiver uma bagunça, a gente vai fotografar até no meio daquela bagunça. Sim. Então, eu acho que o seu ensaio, eu considero ele um documental um pouco lifestyle. Lifestyle no sentido de que a gente deu uma organizada ali na cozinha, Sim. né? Não ficou toda aquela bagunçona ali. Porque também Uma coisa nós batemos básica. um bolo, né? Então, mais documental na hora do registrar, porque não houve nenhuma interferência. Sim. Em momento nenhum ali, até uma foto que eu amo, que é quando o teu filho Miguel, do meio... Arthur. Não, Arthur vai colocar o leite na geladeira e Aham. que eu viro rápido e pego aquela foto Sim. eu amo, assim, né? Porque eu era amei mostrar todas. realmente aquilo ali. Dá pra perceber o momento que a gente tava vivendo. Exatamente. Aquela foto ali eu falei agora. E eu tenho uma, e aquela foi o único clique. Aham. Foi essa coisa. Então, eu não considero o seu ensaio um documental puro, Sim. como é no parto, mas o seu registro Porque a ele foi gente documental. preparou, Nós né? preparamos, mas foi um vamos registro fazer um documental. bolo e tudo mais, mas assim, Exatamente. foi muito do que estava acontecendo, né? Eu nem vi. Exatamente. Aí E no a Ju parto, até ele não falava é assim, assim. você vai arrumar o cabelo? Não, exatamente. Pelo menos o cabelo. Não, porque aquela correria, você vai fazendo as coisas e você não tá assim preocupada em posar, em Não, fazer uma exatamente, cena. As exatamente. coisas estão acontecendo. E no parto é assim, o tempo No parto, inteiro é assim. no parto é muito mais, né? parto é Porque muito você não mais. tem como interferir em nada. Ali a gente ainda deu uma organizada no melhor ângulo, Sim. na louça da pia, Sim, né? sim. Essas coisas Mas pra a partir ficar do momento que você bonitinho. começou a fazer aquele bolo ali, vambora, né? Vamos fotografar. E é bacana, né? Eu sou uma pessoa que eu amo o registro. Amo, assim, né? Por isso que eu tô ali na rede social todo o tempo registrando. Porque eu acredito muito que eterniza. Aquilo ali vira uma memória para sempre, né? Depois as pessoas, às vezes, vão para outros lugares, até vão embora, né? Da Mudam nossa de vida. casa. E o que fica são os registros, né? Mudam de casa, né? Que história você vai contar para os meninos daqui a 20 anos? Né? Será que... E tudo começou com a marquinha deles dois ali do crescimento. Né? O Sim. nosso ensaio começou com aquilo ali. Uma coisa simples do cotidiano que acontece na vida de todo mundo. Quem nunca teve um filho que marcou na parede? Quem nunca mediu e colocou ali? Até a mãe mais... vamos dizer assim, exigente, cuidadosa, que não deixa arriscar a parede, eu duvido que não tenha uma mãe. Desenhozinho de uma Se tiver uma mãe que esteja nos assistindo e que nunca mediu o filho na parede e fez uma pontinha que seja ali, eu desafio. Porque é algo natural, é algo da nossa vida, né? E é engraçado que o Arthur que fez, né? Escreveu o tamanho dele e ainda escreveu o tamanho do Miguel. Isso ano passado. E eu, tão distraída, não tinha notado. Olha que engraçado. E você passa ele todo dia? Passo, né? Como passou tinha despercebido? Observado. Aí esses dias eu falei, gente, essa parede está precisando de uma pintura. Quando eu faço essa visão, eu vejo a letrinha minúscula do Arthur. De tamanho. Mentira. Aí foi quando eu decidi registrar. Eu falei assim, gente, aí agora eu tô aqui pensando. Eu pinto, né? Ou eu deixo. Porque. E aí eu falei, fotografa. Aí a Ju, opa, vou resolver pra você. Eu falei, Ju, achei que ia indicar uma coisa de limpeza. Aquela esponja mágica. A esponja mágica, Pri, limpa tudo. Mas não, Pri, vamos registrar. E isso é legal. E a gente
topou fazer esse ensaio em casa, afetivo. E aí, tudo que a gente fala, Ju, me faz pensar assim, que eu fico olhando que é um processo da sua jornada, né? Por exemplo, Sim. você começou em evento de casamento. E como que entrou essa ideia do parto de nascimento? Assim, como foi? Então, eu comecei a estudar e um belo dia eu vi fotografia de parto. E eu falei, que é isso? Peraí. O que acontece? Eu comecei a seguir 2 fotógrafos que eu admiro assim demais o trabalho deles e achei aquilo espetacular. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer isso na minha vida, né? Eu quero fazer isso. E foi aí onde eu comecei a entrar para a família. Como que eu chego até essa família? Pelo meio da gestante. Sim. Então, eu fui mudando um pouquinho o foco ali do início que eu imaginava, né? Que eu ia pro casamento, pro feminino. Que foi uma abertura também, né? Uma abertura. E aí, eu comecei a procurar essa gestante porque eu precisava chegar até uma sala de parto. Ainda que fosse para eu desmaiar e dizer, nunca mais eu quero estar aqui. Sim. Né? O primeiro parto que foi tem que assim. ter essa frieza também, né? Você tem que ter. Você falou, engraçado, você falou uma palavra, né? Porque é um momento tão emocionante que muitas vezes eu choro atrás da câmera. Sim. Muitas vezes eu me emociono com tudo que está acontecendo. Mas você não pode. Você tem que entender aonde você está, o lugar que você está, o que você pode fazer ali dentro ou não. É engraçado porque eu acho que a fotografia de parto, ela é desafiadora, mas ela é das fotografias mais simples do nosso trabalho, vamos dizer assim, né? Você tem pouco ambiente para trabalhar, você tem o desafio da luz, que eu acho que é o pior ali no parto, né? Que às vezes você encontra situações que você tem que pensar, como é que eu vou resolver esse desafio? Mas é a simplicidade, é um nascimento, né? E em contrapartida, é um momento, às vezes, dentro de um hospital, que tem uma complexidade o parto, né? Então, eu falo que o parto é muito... Você já teve alguma história de perda de cliente? Não. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, não. Mas, assim, ano passado, ano retrasado, ano passado, eu fui a um congresso no Rio e lá eu conheci uma fotógrafa de parto que eu amo, de Belo Horizonte, e conheci um grupo de apoio e passei a olhar diferente para esse momento. Então, já passei por algumas situações no parto que me deixaram, o que eu faço agora, né? Inclusive, uma delas, a mãe falou pra mim, eu achei que o bebê tinha nascido morto. E aquele momento eu falei, deu ruim. E não deu. Então, assim, você ao tem que contrário, ter, né? Você sentiu essa gratidão. Graças a Deus. E assim, então, e você tem que também ter essa frieza, né? Você tem que ter essa cabeça. Equilíbrio emocional, eu acho que é a palavra certa. Eu acho que o parto, ele emocionalmente, ele é o mais desafiador pra mim. Porque você entra ali, né? Eu falo, se envolve na história, né? A gente aqui não tem uma maternidade só de bebês, então eu entro no centro cirúrgico, onde você tem várias situações ali. Eu falo, eu sou a única que eu tô ali no momento de felicidade, porque normalmente no centro cirúrgico tá todo mundo preocupado, né? E o parto tem a preocupação de uma cirurgia, mas tem a felicidade do nascimento do bebê. Que eu acho que sobrepõe a preocupação. Eu falo que é um parto para a mãe e é o nascer para o filho, né? A mãe tá ali vivendo o parto e a criança tá ganhando a vida, né? Realmente. Engraçado que a gente não pensou em falar do parto, né? Mas ontem eu fiquei pensando, se a gente falasse do parto, hoje o parto, ele é um respiro para mim. Né? Eu não vivo financeiramente dele, ele não paga as minhas contas, no sentido de que eu teria que abrir mão de eventos e ter uma demanda muito maior de partos, né? Claro, porque também ele demanda, né, Ju, uma disponibilidade muito sua, grande, né? muito grande. Esse ano eu vou bater o recorde aí, que eu tô desde janeiro com o telefone ligado 24 horas e fico até o dia 14 de outubro. É quase uma plantonista. Na verdade, em dezembro eu ainda peguei o desafio de pegar um parto, que é algo que eu não faria, mas conversei muito com essa cliente, porque é uma época de temporada de Natal. Normalmente eu não faço o foco tá em outro lugar. Mas conversei muito com ela e ela falou, não, é uma cesárea, vai dar certo, eu vou apostar em você e não tem problema. Se você não estiver lá, eu vou entender que não era para ter essas fotos. E eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Então, esse ano eu vou ter esse desafio, né? Em dezembro tá aí com uma... Fotografar um parto em dezembro. Mas enfim, é tudo muito pensado também, é tudo muito, né, Pri? Eu perco partos... O profissional liberal, ele tem que ter essa estratégia também, né, de negócio. É o que eu falo, gente, é uma multiplicidade de talentos. Você tem que organizar o seu estúdio, a sua agenda, entender em qual mês que você vai dar visibilidade a qual produto. Não é? E realmente ir montando os seus processos, porque aquilo não é só o registro, depois tem o bastidor, tem a organização do seu espaço, que agora tem um espaço novinho, né? Pois é. Recém-inaugurado. Quanto tempo de estúdio? Estou indo pro 3º
mês. Terceiro mês de um estúdio que, na verdade, você conhece onde eu trabalhava, né? Eu comecei. Sim. Eu falo que o estúdio, eu sempre quis ter um estúdio, mas eu nunca pensei em como fazer, como executar aquilo ali. Eu ia deixando a vida me levar. Na pandemia, acho que se a gente não aprendeu algo na pandemia, né, não sei nem se merecia estar aqui. Sim. Mas na pandemia começou aquela demanda de fotos, inclusive para entrevistas, tudo isso. E eu tinha acabado de investir em iluminação para estúdio. Então eu comecei ali a fazer alguns retratos, né? Fazia na minha casa, você conhece, né? Uma varanda. Nós fizemos alguns, né? Na pandemia, não me lembro. Não, na pandemia acho que não, nós mas fizemos. nós fizemos um ensaio lá em casa, só não me lembro exatamente quando. Eu tava magrinha. Fizemos, na verdade, 2. Lembra que você foi de macacão colorido e depois você chegou outra Priscila? Que eu falei, tô com dificuldade de fotografar essa Priscila. Na época que a gente participava do grupo de mulheres de sucesso. Exatamente. Então, o Miguel era bebê recém-nascido, lembra que eu levei? Miguel era recém-nascido. Miguel, aumentando ainda. Recém-nascido. Então, eu acho que na pandemia despertou um pouco mais esse desejo. Mas eu realmente, assim, a agenda de eventos, ela, graças a Deus, é muito, muito grande, né? Assim, é muito... Fala grande, parece que tá esnobando, mas não é isso, né? Preenchida, graças a Deus. E eu luto, né? Eu faço por onde ter eventos, por exemplo, em fevereiro do ano que vem, eu tenho um único final de semana de folga já. Então, eu acho que isso é muito realização, né? Quando você começa a pensar nisso. Tem uma agenda preenchida. Tem uma agenda preenchida, falando, nossa, eu quero a minha agenda daqui 6 meses eu saber. E é muito bom isso. Isso é uma organização sua. Exatamente. Então, eu me perdi totalmente agora. É que a gente estava falando de pandemia, que foi um momento desafiador, né? E que aí você estava no seu espaço, que era em casa, que a gente está falando agora do seu novo espaço, que é o seu estúdio. Mas eu esqueci, porque eu ia falar das festas, mas enfim. Então... então vamos falar do estúdio. Vamos falar do estúdio. Então foi um sonho pra você, era uma coisa idealizada. Então não era planejado, eu não planejava o estúdio. Me conta. Com as festas em 2020, eu não planejava o estúdio, eu não tinha assim, eu vou montar um estúdio, não. Mas acendeu aquela alerta ali em 2020 por conta, né, diminuíram as festas, aquilo tudo foi um susto para muita gente, e eu comecei então a pensar. Mas eu falava, como que eu vou montar um estúdio? Era tão fora da minha realidade. Exatamente por conta das agendas de eventos, graças a Deus, que estavam preenchidas, que eu não pensava. Quando foi em 2023, essa grávida desse parto, exatamente ela, a Lohane, o nome dela, ela virou para mim e disse, eu quero que você faça o acompanhamento da minha filha mensal. Eu falei, mas eu não faço. Não, você vai fazer. Mas eu não faço. A gente ria muito na festa outro dia falando sobre isso. Eu fiz o gestante dela, fiz o parto, e eu falei, mas eu não faço mensal. Ela falou, mas você vai fazer. Aí eu peguei, negociei lá com ela, coisa do negócio que a gente tem que ter. Eu falei, olha, eu vou fazer, mas a gente vai fazer assim. Vamos fazer, né? E eu falei, gente, tinha mês que eu falava, o que eu vou fazer esse mês, né? O que eu vou inventar esse mês? E tudo ali dentro do meu espaço, da minha casa. Naquele momento eu falei, ou é agora ou é nunca. Ou você começa a pegar todo o dinheiro que está entrando e começa a reinvestir. E foi aí que eu comecei a reinvestir. Comecei a comprar tudo pensando num estúdio, mas para atender na minha casa. Não pensava em sair dali em 2023, realmente não pensava. Na verdade, eu não pensava até dia 26 de dezembro do ano passado. Se eu te contar, isso parece mentira, mas é mais ou menos isso. Então, porque era sua casa também, né, Ju? Tinha ali um certo conforto para você. Conforto. E, na verdade, quando você está começando, o que você quer melhor? Eu tinha uma área maravilhosa, um espaço legal, um espaço bonito, né, agradável e tal. E aí eu falei, bem, vamos começando a comprar. Pegava o meu cantinho ali, fazia. Quando tinha demanda, eu atendia. Quando não tinha, ok. Mas começa a crescer. Você começa a estruturar. Você começa a postar. E aí, quando você começa a postar, você começa a ver. Você, né, poxa, tem um retorno, vamos investir, enfim. E vem os natais. Eu acho que o Natal de 2023 foi o Natal que eu fiz, que eu fiquei muito feliz com o resultado. 2024 eu fiz um investimento bem maior do que em todas as outras campanhas que eu tinha feito. E aí, quando eu terminei o Natal de 2024, que eu transformei, né, ali o espaço, coloquei coisa na parede. No dia seguinte do Natal, a empregada da minha mãe chegou, nossa funcionária chegou, e nós fomos tirar uma placa que eu tinha colocado no piso. Pri, todas as fitas dupla face ficaram grudadas.
Eu olhei e falei, meu Deus do céu, meu Natal vai todo no piso da minha mãe, né? Me lembro que eu falei assim, mãe, sai daqui. Sai daqui, pelo amor de Deus, porque eu li na internet que isso sai com água, sabão e não sei o que lá, eu vou tirar. E eu vi a tensão dela, aquele piso cheio Do colado. de colado e tal. Na parede eu fiz um estraguinho, mas tudo bem, não foi o menor. Raspou e pinta, Não, né? raspou e pinta, mas o piso eu me assustei. Naquele dia, quando eu terminei tudo, deu tudo certo, o piso ficou limpo, maravilhoso. Eu falei, não faça ano que vem o Natal aqui. Não dá, porque eu preciso também, para eu criar, eu preciso De ter estrutura. essa estrutura. E aí, eu entrei na internet, já tinha visto algumas salas, aí era o último dia exatamente ali de férias, né? Eles entram em férias coletivas. Aí o meu Pedro chegou, eu falei, Pedro, quando eu voltar, eu vou ver sala. No primeiro dia que voltou ali de janeiro, a primeira semana, eu comecei a ver as salas. Eu falei, bem, deixa eu começar a pensar o tamanho, o local. Idealizar, né? Apareceu uma sala que eu cismei com ela, encasquetei com o raio da sala, fiquei quase 45 dias achando que eu ia para lá, mas precisava de uma reunião de condomínio, de assembleia para deixar instalar ar-condicionado. Quando eu vi que também não ia para frente, falei, esquece. E aí, uma outra sala que eu tinha visto já tinha sido alugada. E aí, um dia, eu peguei acho que 22 chaves, Pri. Caramba. Peguei 22 chaves, botei minha mãe no carro e falei, hoje eu vou ver tudo. Ou é hoje, isso foi mais ou menos em março. Exatamente isso, março ou abril. Não me lembro exatamente, mas foi ali, naquele período. Falei, hoje eu vou ver todas as salas. Todas. Se eu não resolver nada, se eu não ver uma que me encanta, eu vou esquecer o estúdio. Acabou. Não é pra ser. Aí eu me lembro que eu fui numa imobiliária e eu tinha um critério de valores também. Sim. Né? Tinha um parâmetro. A menina me deu uma chave de um lugar que era o triplo do preço. E que eu entrei e fiquei apaixonada. Aí eu falei, quando eu vou... Mas ela não me falou o preço. Quando eu voltei pra imobiliária, eu olhei e falei, mãe, esquece. Ela botou água na minha boca, assim, e não tem condição, entendeu? Porque isso também foi uma coisa que eu pensei muito. O investimento que eu vou fazer, como eu vou fazer esse investimento. Que, na verdade, ele surgiu exatamente porque quando lá em 2023 eu comecei a investir e comecei a ver que tinha, eu falei, bem, eu tenho que ter um número X de ensaios para eu pelo menos tomar coragem e sair, né? Isso também foi vindo construindo, assim, né? Aí eu falei, já sei, mãe, vou voltar na primeira sala que eu vi lá, que não era a sala que eu queria, que tá horrível, que tá amarela, que eu vou ter que pintar tudo. Quando eu botei o pé no prédio, a sala tava alugada. Tinha 10 dias. Caramba. Aí eu falei, mãe, esquece, não é pra ser. O porteiro virou pra mim e falou assim, a última sala vagou. Aí eu falei, opa... Aí fui lá, olhei, era a sala, inclusive, de uma imobiliária de um amigo do meu irmão, e liguei pra ele. Também, assim, o dobro do preço. Tá. Da que eu estava vendo antigamente. Sim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ver. Vamos lá. Peguei a chave. Quando eu entrei, o espaço, assim, não era nada do que eu imaginava, né? Mas um espaço grande. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer uma contraproposta. Se ela for aceita, eu venho pra cá. Não vou mais procurar nada. Sim. Já tinha visto um monte de coisa que eu não tinha gostado, enfim. Aí aceitou, a contraproposta foi, aí começou tudo. E aconteceu. Então eu entendi bem, era aquela hora também, né? Sim. Eu imaginava no segundo semestre, ir pro estúdio no segundo semestre, mas aconteceu aí em abril, tivemos lá uma obra, um contratempo inicial, que eu demorei um mês para entrar na sala, mas deu tudo certo, né? Porque não é fácil, né, Ju? Chegar num espaço, ainda mais, chegar num espaço sendo designer de interior. A gente quer mexer. São os dois lados, então, são os dois lados, né? Ao mesmo tempo, eu queria botar luminária, isso, luminária, que eu falei, calma, não é a luminária que vai te dar. Então, isso também é bom, porque a gente pensa em recursos. Sim. Que a gente consegue visualizar o espaço. E hoje, nesse seu espaço, você tem muito essas ideias criativas de ambiente? Você acha que isso te ajuda muito também? Quando eu entrei lá, eu já pensei no meu Natal. Sim. Eu já visualizei o meu Natal e como, acho que... boa capricorniana que sou, né? E padrão 6 do Enneagrama, que pensa, planeja um pouco tudo isso. Eu já pensei no Natal exatamente pensando no que eu vou fazer com tudo que eu vou usar no Natal depois no estúdio. Porque isso também é um problema pra gente, né? Não adianta só criar cenários. O que a gente faz com esse cenário depois? O chalézinho do ano passado tá guardado lá em casa. Vai ficar lá.
né? Então, isso também me ajuda muito. Me É. ajuda a conseguir visualizar. Eu já visualizo o que eu vou fazer no ano que vem, o que eu vou mudar. Quando eu compro um mobiliário, eu sempre penso se é possível trocar alguma coisa ou não. Isso me ajuda muito, Sim, sem porque dúvida. já tem ali uma habilidade Sem de dúvida. espaço, de criação, do que vai ficar bom, de É. composição, né? O Natal, ele já está praticamente pronto, né? Agora, semana que vem, eu compro o mobiliário para poder chegar, para também não ficar muito tempo lá. E aí, outro dia, eu falei, mãe, olha, isso vai acontecer se isso não der certo. Eu vou fazer isso se... Então, são coisas que da última hora que acontecem na montagem do cenário, que a gente pensa um pouquinho, e eu acho que no meu caso, por eu ter essa facilidade de ter trabalhado durante 11 anos com um projeto, sem dúvida eu acho que me ajuda. Então eu já pensei, se não ficar bom, eu já pensei, eu vou pintar a parede de tal cor. E até ter alternativas, né? Exatamente, isso me ajuda. Claro que dá medo da insegurança, porque é diferente, né? Mas você chega a projetar os seus cenários, assim? Não, só meço. Abre o sistema, não, projeta. nem uso mais, né? Nem uso mais, Fica em desuso, né? A gente não nem tem mais nada. Imagina ter que pagar um Promob, AutoCAD. Nem rola. Já olhei os aplicativos que você bota o mobiliário, mas ele não tem igual o que eu faço, sim, medir tudo. Desenha, né? Desenho, assim, né? Desenho, pelo menos, Pego lá a minha reguinha e faço, meço, eu tenho noção que aqui vai caber tal móvel assim, esse espaço eu posso montar isso e aquilo, onde eu vou botar tal piso, o que eu vou fazer com tal piso. Se eu usar um determinado mobiliário do ano passado, quanto isso vai aparecer ou não, né? Então, assim, são 2 cenários, mais uma vez, e um dos cenários eu tô em dúvida ainda em relação ao piso. Sim. E aí eu falei assim, mas peraí, eu acho que se eu usar isso daqui, esse ano ele não aparece tanto. Então eu posso ter esse recurso. Exatamente para você também não sair comprando com antecedência, que é isso que a gente falou lá no início, né? A fotografia parece que vive no oba-oba e que não é um negócio, quando na verdade é um negócio. E essa conversa aqui está sendo muito mesmo de bastidores, né? Existe todo um processo por trás, né? Sim. E é interessante que as pessoas saibam, né? E entendam, pelo menos imaginem, né? Quando você falou, por exemplo, da pós-produção, isso é uma coisa que hoje eu me preocupo. Porque como é que eu consigo criar uma linha ali de raciocínio do cliente, olhar aquela foto e criar, né? Ter a minha identidade na foto, fazendo um estúdio, fazendo evento e fazendo externa. Porque a externa ela não vai sair da minha vida. Sim. Né? Eu queria só fotografar na casa das pessoas. Sim. Eu queria viver muito mais desse documental, desse lifestyle, né? Que é uma delícia. Mas eu entendi que como negócio não era viável. Entendi. Então, isso tudo também tem que casar, tem que alinhar. Às vezes eu posso até mudar num ensaio, um outro, um pouquinho ali a minha edição, para dar uma identidade naquele ensaio diferente, mas no todo, quando a gente fala... Hoje eu tô desapegando um pouco de feed organizado, sabe? Sim. Confesso que eu não tenho postado festa nos meus feeds. Você até criou um outro perfil para festa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de ser falada, né? Criei um perfil para festa. Num primeiro momento criei, porque eu tava naquela neura do feed perfeito, do não sei o que lá. E a festa é muita explosão de cores. Você tem uma festa rosa, uma festa azul, uma festa amarela. E aquilo ali me incomodava, sair postando ali. Achei que eu ia dar conta. Mas eu sou humana. Gente, mas é muita coisa, Ju. E é muita coisa. Imagina. E aí eu falei, gente, quer saber? Tá ficando mal postado. É uma nova profissão. Pode me contratar. Tá vendo? Ó. Mas assim, acaba que vira uma nova profissão, vira uma nova demanda. E eu falei, não, eu tenho que cuidar da minha demanda maior. Sim. E fora o número de seguidores que você já conquistou, você fica levando pra lá, é um trabalho árduo. E isso é uma coisa que você falou, me contrata, de tudo que eu acho que eu tenho que delegar. Pra mim, o pior é o meu feed, é a minha publicação. Sim. Porque quando eu escrevo Você gosta de colocar a sua identidade. Eu gosto, na verdade, eu tenho uma amiga que ela sempre falou, amiga, às vezes eu gosto mais do que você escreve do que dos seus posts. Hoje, com o chat GPT, a pessoa entra ali, fiz um ensaio. Então, eu não acho. Não. Eu fiz um curso de como usar o chat GPT a seu favor. Sim. Se você não tiver inteligência suficiente para munir aquilo ali, você começa a escrever algo que não é você. Você começa a usar palavras que não fazem parte da tua rotina. Você começa a colocar ali sentimentos que às vezes você nem sentiu tudo aquilo, né? Então, hoje, por isso que eu acho que eu tenho essa dificuldade de delegar o feed. Eu, quando gosto de contar uma história, eu vou ali, eu conto, eu penso o que eu passei, o quanto aquilo ali me emocionou ou não, o que eu quero contar daquilo ali.
Sim. O que efetivamente faz sentido contar daquilo ali, né? Eu postei uma foto ontem, comecei a postar uma foto de festa, e foi uma foto, assim, que eu já tinha feito vários cliques dela na festa com aquele pezinho sujo, né? Que eu acho que o pé sujo na festa, ele significa que o quanto a criança se divertiu. E nem toda festa a gente consegue, ok, não tem problema, né? Não é pegar a criança, posar num brinquedo, Sim, não. é porque é o sentimento da hora, né? Exatamente. É o que tá acontecendo na festa. E aí eu já tava, assim, quase indo embora da festa. Quando eu falei, deixa eu dar a última volta, a mãe já tinha falado, Juliana, acabou. Já tava fechando a Comemores, né? Já tinha apagado o brinquedo, já tava tudo. Quando eu olhei ela brincando, eu falei, deixa eu fazer uma foto dela aqui nesse brinquedo que não tem. Aí ela me pega, me vira o pezinho. Aí eu falei, vamos pegar um detalhe desse pezinho. E ainda faz aquela pontinha de bailarina. E eu falei, é essa. Então, quando eu coloco aquilo ali no feed, a festa tiveram milhares de outras fotos? Tiveram. Mas aí a mãe me manda, eu amei essa foto. Então, pra mim, aquilo ali, ela virou a foto da festa. Sim. Ela virou o resumo daquilo ali. Contou a história. Ela tinha ficado no hospital no dia anterior. Uma criança de 3 anos. Então você pensa, ela podia não ter curtido a festa dela. Sim. Tinha tudo pra não ter dado certo e deu super certo. Pelo contrário, então acho que né? isso eu tenho uma dificuldade. Como é que eu vou passar isso pra alguém e postar pra mim? Como é que isso é uma dificuldade pra mim de delegar? Eu tenho essa dificuldade. É porque faz parte também do seu processo. É. Você gosta de participar desse processo. E eu gosto criação. de escrever ali também, né? Então, existem possibilidades, né? Assim, de organizar claro isso que de outra forma. Mas é isso que você está falando. Você gosta de também mostrar o que você sentiu através do seu olhar. E você demonstra isso também através das suas palavras. Eu acho que de tudo, se eu tiver que delegar, é isso que eu tenho dificuldade. Hoje, por exemplo, no Natal, eu já coloco a minha irmã para trabalhar comigo. Uhum. Ela eu entendo que eu preciso disso, né? Até para eu poder, entre uma sessão e outra, eu respirar. Né? Os sábados, às vezes, são bem tumultuados. E fotografar com criança também. Tem isso, cada criança chega numa energia. Tem que ter alguém ali te ajudando mesmo. Então, hoje ela já trabalha comigo no Natal. Ano passado foi o Natal inteiro, ainda mais que eu inventei a neve, né? E a neve dava um trabalho. Esse ano também eu inventei uma outra coisa que vai dar um trabalho, né? Pra mim não dá pra ser simples. Quer dizer, dá para ser simples, mas tem que ter algo a mais. Tem que ter um afeto, né? Uma experiência. Isso que esse Natal, por exemplo, agora, e eu acho que reflete em tudo. Reflete na minha fotografia, reflete no estúdio. Trazer essa simplicidade que, na verdade, as pessoas remetem o simples a uma coisa ruim. Sim. Às vezes o simples, e com a verdade não é. Não. O simples, ele pode ser extraordinário, né? Uma frase que eu uso, a simplicidade é o último grau de sofisticação, ela estava estampada numa porta de uma das lojas mais chiques do Casa Shopping, onde eu trabalhei por 11 anos. Você entrava naquela loja, de simples o preço não tinha, mas ela tinha nas linhas, tinha nas cores, tinha no estilo, no design, né? no estilo. Então eu acho que a gente tem que remeter o simples a isso, uma coisa que... Então na fotografia, para mim, o que é o simples? É aquilo que você olha e você fala, nossa, como isso aqui foi importante para mim. Sim. Talvez o simples da fotografia, ela ultrapasse a foto mega, ultra, hiper produzida. Sim. Eu acho que na fotografia, essa sofisticação, né? Quando você faz algum momento simples da tua vida, como foi o teu ensaio, que você me manda aquele áudio e você lembra, assim, que é uma memória que vai ficar para sempre na vida de vocês. E mais do que isso, é algo que vocês fazem no cotidiano. Sim. Eu te vejo na rede social, sentada no jardim. Eu te vejo na rede social, porque às vezes a gente encontra situações de clientes que querem fazer algo ali, né, rotineiro, mas não é da rotina daquela família. Sim. Então não fica verdadeiro. A gente tem um hábito, foi uma mudança, né, de estilo de vida que eu fiz há muito tempo, desde que Miguel nasceu, que eu não negocio as minhas manhãs, só para estar aqui com vocês. Você vai mudar. Né? Você vai mudar. Já até falei, né, Patrícia? Já tá pensando à tarde. Mas eu não negocio as minhas manhãs porque a maternidade, para mim, ela é muito importante. Ela não comanda toda a minha vida, mas eu sei que esse período da criança crescer e crescer com infância real, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu não negocio. Sim, e eu sei que eu já fui muito criticada por isso, mas ok, entendeu? É o meu posicionamento. E se você pode, tá tudo bem. Eu posso e quero. E às vezes não é nem só um poder
de financeiro, não. Porque às vezes eu poderia estar alcançando outras coisas, sabe? Mas é uma escolha, entendeu? Uma escolha consciente. Eu não sou obrigada a isso. Eu escolho dedicar a minha manhã para os meus filhos. Por mais que eu brinco, né? Assim, eu faço às vezes uma reunião, eu visito um cliente, mas é tudo assim, pensado, estratégico. Mas o que eu quero dizer é que eu faço questão de acordar e colocar uma comida pro passarinho de manhã. Isso aí. Levar as crianças para correr um pouquinho na grama, jogar uma bola. E você foi lá em casa, a gente passou uma tarde juntas. Uma delícia. Aquilo, é simples. A minha vida é uma vida simples. Mas é uma vida com essência, assim. Alguns valores que eu prezo, sabe? Que é a infância, que é a família, que é a harmonia em casa. Isso eu prezo. Nós começamos falando aí, né, da questão da carreira, né? Eu realmente sabia que eu não queria exercer a profissão desde o meio da faculdade. Eu me formei porque eu tinha um estágio muito bom, eu era muito bem remunerada, e aquilo, assim, para você estar fazendo uma faculdade no Rio de Janeiro, na PUC, que não é barato, e você querer ter ali a sua vida, então eu falo que ela foi um incentivo para eu terminar a faculdade. Quando eu conheci o pai do Pedro, que hoje não sou mais casada com ele há muitos anos, ele tinha uma empresa e eu pude ficar ali do lado dele. Ele pôde me proporcionar financeiramente falando a vida com o Pedro, por exemplo, nos primeiros 5 anos dele. Sim. Então, eu amo. Porque a gente hoje fala muito de conexão, de cliente, né? Parece que para eu fotografar famílias, eu tenho que ter crianças pequenas. Não, eu já passei por algumas situações. Então, eu vejo, assim, clientes, né, que chegam ou que se dedicam aos seus filhos, ou aquelas que falam, Juliana, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo nem de agendar um ensaio. Eu passei por essa fase, né? Ali dos 6 anos do Pedro até nós voltarmos para cá, eu não tinha tempo para nada, Pri. Eu sei. Então, eu também vivi isso com o João, entendeu? Então eu pegava 20, né, Ju? O que eu tentava fazer com o Pedro, né? No meu final de semana, era ir negociar a piscina do prédio. Sim. Então, era o dia na piscina. Né? Tinha aquela coisa tempo, né? De qualidade. Tempo, né? E hoje, às vezes, eu volto e falo, eu podia ter feito mais isso, eu podia ter feito mais isso, eu podia ter feito mais brigadeiro, eu podia ter feito mais bolo, eu podia ter feito mais... Não, cara, não. Eu fiz o que eu podia, sabe? E a gente se culpa muito, se cobra muito de tudo que a gente faz. Do extremo ao outro. É o que eu falo, assim, isso eu posso proporcionar pro Arthur e pro Miguel, mas quando eu tive João, né, que eu tô dizendo, eu também ficava amanhã com ele. Mas, assim, a vida era muito mais corrida, né? Porque eu logo voltei a estudar, eu trabalhava, estudava e tinha que dar conta dele. Mas, assim, eu sempre gostei de passar a minha manhã com os filhos, sabe? Essa coisa de acordar... E eu gosto disso. Tem a ver com a minha essência, eu gosto. Eu falo que eu tenho os dois lados, né? Eu acho que a mulher, ela tem que trabalhar, ela pode trabalhar, mas ela também não tem que ser julgada se ela opta por parte do dia dela dedicar à família. Acho que hoje a gente precisa muito também dessa dedicação à família, né? Eu acho que isso também hoje é muito importante. A gente está numa era de valores também que eu não sei onde a gente vai chegar. Então, acho que quando você pode dedicar um tempo à tua família, um final de semana, um dia, um ensaio... 20 minutos, às vezes, num dia, parar pra brincar, minutos, né? Qualquer coisa, Pri, a viagem... É que fica, né? Você trabalha o ano inteiro, mas você tinha 3 dias viajando. Qualquer coisa que você vai pro cinema. Pedro chega... Eu vejo o Pedro muito pouco agora, né? Pedro tá com 23 anos, ele já trabalha, estuda lá fora, estuda em Minas, né? Juiz de Fora. É muito longe. Às vezes eu me cobro muito que eu não vou. Às vezes eu olho e falo, nossa, esse final de semana eu não posso ir porque eu tenho festa. Esse ano eu não programei uma viagem para Juiz de Fora porque parto o ano inteiro. Então, eu também tenho a minha cobrança, mesmo tendo um filho de 23 anos. Sim. Então, ele vai chegar amanhã, quer dizer, hoje é quarta, ele chega amanhã quinta. Pri, eu trabalhei feito uma louca, eu editei tudo, entreguei tudo, para pelo menos de quinta a domingo, ainda que eu tenha ensaios e tenha um evento grande no sábado, eu consiga... Não, eu vou na sexta-feira à noite ficar um tempo com ele. Então, isso também é muito importante na vida da gente. Sim. E eu me cobro. Porque mesmo os filhos, com 23 filho anos, adulto, mesmo o filho sendo adulto, ele precisa de atenção. A diferença é que hoje eles já não querem mais a atenção. Eles assim, é no tempo deles, Sim, né? É no tempo eu deles. tenho um de 20, né? Você tá perto então, disso. Então, assim, eu sei e eu respeito muito, assim, é no tempo que ele quer, as coisas que eles desejam fazer. A porta trancada do quarto no dia. Né? Então, assim, trancou a gente nem ia entrar
entrar, Nem nem entrar pensar, não, né? João. Mas trancou. É. E assim, a gente começa a entender. Hoje... Tem as reservas dele. Sim. Ok, entendeu? Exatamente. E assim, é mais da gente, né? E aí, Sim. é normal quando vem essa culpa, assim, de olhar pra trás e falar assim, eu podia ter feito mais. É porque a gente gosta disso. Pri, De viver a infância. Mas então, assim, não eu tenho sei se a certeza que palavra é fizemos... culpa. Eu confesso pra você que eu me questiono. Aham. Eu acho que eu também vivi uma época com o Pedro em que hoje, não sei se é porque a internet mostra mais, né? Sim. Hoje eu acho mais legal quando eu vejo as mães colocando certas responsabilidades no filho, que eu acho que há 23 anos atrás nós não tínhamos muito isso ainda. Aham. O Pedro, ele é um menino que ele pega todo dia o prato e tira da mesa. Sim. Mas ele não é um menino que arruma a casa, que faz isso, que faz aquilo. Sim. E aí um pouco, né? Eu não deleguei, eu não deixei, tem a minha culpa, mas eu acho que a gente também, eu vivi um outro momento da maternidade, Sim. que não se tinha hoje tanto essa então, coisa do condição, colocar para. Eu acho que não, Pri. Tinha alguém Eu pra acho- fazer pra ele? Também tinha. É isso que eu tô tinha, querendo dizer. Tinha, Você assim, entendeu o que eu tô tinha, dizendo? eu tinha. Tinha alguém pra Eu tinha fazer, alguém que entendeu? fazia. Então, assim, eu sei que existe assim, eu gostaria de ter ensinado melhor isso, mas entende? Se tem alguém pra fazer pra gente, a gente vai aprender aquela habilidade. Sim, tá, tudo Você bem. tá entendendo o que eu tô É porque às dizendo? vezes eu vejo algumas pessoas que têm alguém pra fazer e que ainda assim, E ainda assim, ensinam. fazem Eu acho isso questão legal. de ensinar. Isso É. eu acho legal, entendeu? Você participar mais, a criança participar mais do cotidiano, do dia a dia, do bolo, né? Eu acho que isso é muito legal. Sim. Então, realmente, hoje eu olho e falo, pô, mas na época do Pedro não era tão assim, né? Mas aí eu me peguei pensando, eu falei, caramba, mas a gente fazia brigadeiro de colher, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. O Pedro com criança, Pri. Eu trabalhava, saía, meu plantão era sempre de 10 às 4, eu não gostava de trabalhar à noite, pra mim trabalhar à noite era um sacrifício, mas muitas vezes eu não saía, né, da loja às 4 horas, morava muito perto, que eu morava na Barra, Sim. pertinho ali do Casa Shopping, 10 minutos eu tava dentro de casa. E muitas vezes a empregada saiu e deixou ele trancadinho no apartamento. Nossa, vai dar B.O., né? Se eu falar isso aqui agora. Vai nada. Que se dane, entendeu? Me julgue, mas Já tá criado. muitas vezes já tá criado. Sobreviveu. Não, claro que com responsabilidade, né? Com cuidado. Às vezes a Flávia falava, dona Juliana, eu falei, Flávia, tô saindo daqui, faltam 10 minutos, 15 minutos. E muitas vezes ele ficou ali. E claro que eu também tinha um filho que era muito tranquilo, né, Pri? Uhum. Eu fazia isso porque Pedro era aquele... Hoje em dia tem até as facilidades. Eu tenho uma amiga que fala que... Hoje bota câmera, não né? posso falar, né? Deixa Não. com a câmera. Não, Assim, gente, é o que eu falo assim, não é uma orientação Não, que a gente tá dando pra não, ninguém, não, mas não, a não. gente tá falando da nossa realidade. Mas O que quando que eu falo possível isso, é realidade. fazer. Então hoje eu não julgo. Foi a sua realidade. Exatamente. Você acha que eu também já não tive apertos com o João? É isso Gente, que eu tô olha, me dizendo, senti cara. péssima de falar isso aqui na internet. Vão ser julgados. Corta essa parte, pelo Não, amor de Deus. olha só, Ju, todo Não, mundo mas vai não julgar. é. Sabe o que é legal das nossas duas versões maternas? É porque, assim como você, eu também vivi as duas partes. Sim. Eu também fui essa mãe que precisou sair 8 horas da manhã. Apesar que eu sempre trabalhei, que você falou que não gostava de trabalhar à tarde, né? À noite. Mas eu trabalhava de 1 às 11 da noite, entendeu? Eu emendava do estágio, que ia de 1 às 6, depois para a faculdade de 6 às 11. E na parte da noite, o marido que assumia com as crianças. Porque eu tinha essa facilidade, esse ponto de ter mais alguém na casa sendo responsável pela criança. Sim, né? sim. Você entende? Não, Olha sim, aí eu como tô falando as disso com o Pedro já realidades vão mudando. Eu tô falando isso com o Pedro já criança grande, né, gente? 9, 10 anos. Eu tô falando do criança de 4 anos. Já um pré-adolescente. Mas também falei isso com um paralelo do que a gente fala, que eu não me culpo, né? Porque a gente tá falando da culpa. Então, eu não me culpo, talvez, dos tantos bolos que eu não fiz com o Pedro, Sim. ou das vezes que eu pedi pra ele varrer a casa. Porque eu tinha um Pedro que era um menino muito tranquilo, extremamente responsável. Eu chegava em casa, a lição dele tava pronta, Pri. Sim. Eu não tinha, eu realmente, hoje eu vejo, eu falo, eu não chegava em casa e tinha que me estressar pra fazer lição. Ele fazia e sentava sozinho, Sim. né? Então, assim, até a menina que trabalhava com a gente, ela falava, ele é muito tranquilo, não sei o que lá e tal. Então, é claro que ele me mostrou uma personalidade em que eu pude também, eu não chegava em casa e me estressava com dever. Eu acho isso pra mim uma glória pra uma mãe. O João me desafiou muito com o dever. Eu nunca tive O isso. Arthur
É muito tranquilo também. Eu vou chegar agora do podcast, ele já vai estar de banho tomado, com o uniforme pronto, tem alguém com ele, o Pedro né? também era assim. E com dever pronto, hoje ele tem prova. O Pedro também. Já vai estar assim. O Miguel já desafia, mas Já o Miguel é desafia, um bebê, né? Eu falo assim, É. bebê. Tá com 6 anos, completou essa semana. Não, mas eu falo, ainda muito demanda novo. mais, ainda é muito novo pra gente ter uma percepção disso. Sim, sim. Então ainda não tenho certeza, né? Não, Ainda com vai fazer 9, o primeiro 10 anos ano. a criança sabe que não pode ligar agora, o fogo, com 9, né? 10 Vamos anos dar a gente já exemplo. sabe se a criança gosta de estudar, se ela vai fazer sozinha ou não. Sim, sim. E é isso, né? Assim, eu acho que o que é legal dessa conversa é a gente entender que não existe um caminho certeiro, não existe assim, um manual. Não. E você deve sentir isso durante os seus ensaios, né? Você participa da vida de muitas famílias. Sim, são Então, várias faz famílias a gente ter diferentes. uma mente muito ampla. Né? E uma das coisas do estúdio, por exemplo, é, pô, mas eu vou botar todo mundo num estúdio e vai ficar todo mundo igual a todo mundo? E eu falava, bem, uma base neutra já era algo que eu queria muito. Sim. E aonde que está a identidade daquela família? No jeito de ser, na roupa, né? Que eu realmente oriento, mas eu acho que cada grávida que chega lá tem que ter o teu jeito, tem algum acervo que eu tô começando a pensar de gestante, sim. Tem algum acervo de bebê que eu ofereço, principalmente porque o bebê, a gente ajuda muito a mãe, né, a não pensar. Mas eu também gosto daquela coisa, por exemplo, as minhas sessões de acompanhamento, uma delas é feita externa. Sim. Uma delas é feita na casa do cliente. A próxima sessão de 3 meses que eu vou fazer do bebê que começou agora, eu vou a Bom Jardim fazer essa sessão. Porque eu acho que isso também é um a minha essência. Né, Ju, exatamente. Isso é a minha essência. Não dá para morrer essa essência na minha fotografia. E que legal também, né? Ter essa foto que registra o espaço que foi preparado para a chegada do bebê. Não adianta só eu falar disso na internet e também não mostrar. Sim. Então, isso para mim, assim, é um pouco... Não vou dizer que é inegociável, mas eu acho que é uma coisa que eu realmente quis preservar. O estúdio veio para oferecer algo a mais para minha cliente. Ele veio para poder dar um conforto. Você tem um ar-condicionado. Se você não quer fazer um ensaio em casa, a gente começa agora uma época de verão, muita chuva, muito externo, que dificulta, né, o lado empresarial, empreendedor falando. Não dá pra gente ficar remarcando ensaio toda hora. Então, o estúdio veio, sim, para complementar o meu trabalho. Hoje eu amo, né? Eu falo que aquela casinha lá Outro dia... Tá nascendo, né? Tá 3 nascendo, meses. tá nascendo. Tá um bebê, bebê né? ainda, né? Tá um bebê. A gente tem que ele cuidar. tá ainda na barriga, tá na gestação ainda do estúdio. Ele nem nasceu. Ai, Ju, é tanta coisa que eu queria ainda falar. Pena que nosso tempo horas, passa, né? Verdade. Muito rápido. Por exemplo, nós estamos em agosto e como que a gente já falou de Natal, né? Chega da uma ansiedade. O Natal eu já lanço agora em setembro. As sessões esse ano começam em outubro. E, por incrível que pareça, as pessoas acham que é só novembro. Gente, novembro e dezembro começa a festa, começa todo mundo pensar no final do ano. As pessoas não se organizam. Já fica corrido, né? Quantas vezes as pessoas pegam o PDF do lançamento do ensaio? Eu não me preparei esse ano. Porque a sessão, ele demanda também uma preparação, né? É você pagar pela sessão, pensar na roupa que vai usar, Produção. organizar a tua agenda. Até fiz um post sobre isso que eu vou fazer. Então, se você se antecipa, se você quer realizar um sonho, e aí, né, paralelo a isso, eu penso no estúdio. Quando eu comecei a pensar no sonho do estúdio, eu comecei a me preparar. Hoje, tudo que eu tenho lá dentro, que as pessoas chegam, nossa, mas é isso tudo, eu fui comprando aos poucos. A mesma coisa vale agora para o final do ano. Se você tem um sonho de fazer uma sessão de Natal, mas se você não organiza... Isso, então é mais fácil começar de agora. Fica mais fácil de começar. Então, a gente lança realmente em setembro, para que você acenda ali e não vai chegar lá no dia 20 de dezembro esse ano, inclusive, que eu tenho uma festa. Então, dia 20 de dezembro não temos sessão. Tem festa, okay? tem parto, festa. A gente já tá entendendo. Não, eu tenho uma festa, que é uma cliente que eu falei, não vou negar para ela, que é o último sábado, né? Então, não adianta no dia... Tem gente que me liga no dia 23. Sim, desesperado por uma foto, né? Então, assim, é organização, é antecedência. Por isso que a gente começa a falar tão cedo. Então, Ju, vou aproveitar para falar do seu contato, tá? Quem tá nos assistindo não conhece ainda o estúdio da Ju, que é famoso, hein, gente? Acho difícil. Você é de Friburgo, é difícil não conhecer. Mas vamos acreditar que tem pessoas lá de fora. Sim, tem, graças a Deus tem. Querem em Friburgo só fazer a foto com a Ju. Fazer a foto com a Ju, fazer a foto com a Ju. Então, eu vou colocar aqui a rede social da Ju, ó. @Ju Pereira Fotografia. Ou então você pode estar escrevendo para ela pelo WhatsApp, mandando uma mensagem no telefone 22 99821 0633 e conhecer
conhecer o seu estúdio. Sim, Fala fica o lá na endereço. Ponte da Saudade. Ponte da Saudade. Eu não Fácil sei de o achar. endereço. Ponte Mas da é Saudade fácil. muito fácil. Entre em muito contato fácil. na rede social com a Ju, acha o contato delas, fotos Vamos e lá tomar um agenda. café. Tomar um café. Isso aí. Tomar um Conhece. café e Eu fazer tô fotos precisando lindas. ir lá agora. Você hein? precisa ir lá. Você já fez uma visita lá em casa, Você agora eu preciso precisa. fazer uma visita no Verdade. estúdio. Verdade. Conhecer. Então, Ju, a gente está chegando ao fim. Obrigada, Eu te Pri. agradeço muito, tá? Pela sua disponibilidade, tá aqui. Tanta coisa que eu ainda tinha pra falar, Nossa, menina, fica como a gente horas, fala. né? Verdade, meu A Deus. gente entrou nos assuntos, assim, que nem Mas acho tínhamos. que foi. Ah, acho que gostoso, né? foi Também gostoso, uma acho, conversa também boa, acho. né? E aí ficou outras coisas que eu fiquei aqui curiosa para saber mais da fotografia, dessa parte da memória, do registro, tudo isso que você fala tão bem na sua rede social, nos seus textos, Obrigada. que você já revela por lá. Então, gente, Obrigada. acompanha. Ju, pra gente finalizar, gostaria de deixar alguma mensagem, uma frase especial. Eu sei que você já falou uma que você gosta muito. Quer Eu repetir? acho que a gente, quando pensou, né, nessa coisa da simplicidade, mudar não é fácil. Aconteceram grandes mudanças na minha vida. A mudança para Friburgo, a mudança de profissão, agora essa mudança do estúdio. Às vezes a gente coloca muito mais dificuldade do que efetivamente a gente tem, né? Então, esse olhar, né, desse olhar de você ter carinho com você, um olhar de você ter um pouco de... Falar, pô, é mais simples do que eu imagino, que às vezes a gente faz um carnaval e o negócio não é assim. Eu acho que é um pouco isso, assim, o que resume esses últimos anos da minha vida, essas mudanças que podem assustar, mas que no final a gente respira e dá tudo certo. E vai. E vai, né? Muito bom. Parabéns, tá? Obrigada, Muito Pri. sucesso. Obrigada. Eu Sua que tô família foi uma tão de tarde perto. incrível. Eu amei, assim, como foi gostoso muito estar lá. bom. Eu amo essa foto do Miguel, olha ali. Olha lá. Puxar pra frente. Essa foto curiosa. É uma amo. foto, Miguel é muito expressivo, Miguel né? né? É E uma Arthur, fotinha. gente. Arthur também, é um gostosinho. Mas aí ele faz umas carinhas, né? O Miguel tem as carinhas, assim, dele. O Miguel chama atenção pela idade, por tudo, né? Mas o mais Arthur, novinho, gente... O Arthur é um rapazinho. Na verdade, um o Arthur lorde. podia estar na fase de nem querer fazer foto, né? E ele ficou super ele é um bem. Ele foi lorde, deslumbrante, assim. Ele foi magnífico, sabe? Então já aproveito também pra te presentear. Ah, obrigada pelo Presente carinho. nosso também da Free 10. Que lindo, Jana, que chique. Jana, quero aproveitar também para falar, então, da Free 10, que se você tem uma empresa, se você tem uma loja, se você vai fazer uma festa, ó, aproveita para fazer a sua sacola personalizada. As minhas sacolas são da Jana. É, viu? Sim. Suas embalagens. As embalagens. E aí você pode estar entrando em contato pelo @Freedesk ou então pelo telefone no setor comercial e falar com as meninas no telefone 22 99920 8030 e falar com o comercial, ou então pelo site www.freedesk.com.br. Bolsas metalizadas, personalizadas. Lindas, Essa aqui é do são nosso lindas. podcast. Linda. E é um presente que a gente tem para você, para alegrar aí a sua manhã, tá, Ju? Muito obrigada. Obrigada. Quero falar também daqui, de onde estamos, no Estúdio Realize. Se você tem desejo em participar de um podcast, em criar o seu podcast, curso, aula, gravar, precisa de um estúdio, entre em contato com @Estúdio Realize NF no telefone 22 99773 4493. Fala com a Patrícia, fala com o Hugo, vem também fazer o seu episódio, seu podcast. Obrigada, Ju, obrigada a todo Pri. mundo que ficou por aqui acompanhando o nosso episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.